Muito bem, voltamos com Alfa Notícias aqui pela Rede Alfa de Botucatu, através dos 87.5, sistema de frequência modulada para toda a cidade de Botucatu. Lembrando mais uma vez, você pode participar conosco, o nosso WhatsApp é o 14 99661 6411. Bom, e nesta semana a gente teve uma importante reunião, né, uma explanação ali na OAB aqui em Botucatu, falando sobre essa questão da mulher, né, da questão obstétrica, e a gente esteve ali presente participando desse evento. Comigo aqui nesse momento, a doutora Júlia Bruder vai falar um pouquinho mais a respeito desse evento, que foi muito instrutivo para a nossa cidade de Botucatu, não é, Júlia? Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia os nossos ouvintes aí da Rádio Alfa, os nossos espectadores das redes sociais, da TV Alfa. Prazer estar aqui com vocês essa manhã. E foi muito bacana, né? A gente esteve ali participando, ouvindo ali o corpo jurídico presente, as pessoas também da sociedade civil que puderam, né, aprender um pouquinho mais e chegar a algumas conclusões com relação a essa questão obstétrica que às vezes gera muita controvérsia, né, Júlia, com essa situação, né? A gente teve ali foi no dia 13, né? Teve uma mesa redonda a respeito da violência obstétrica e foi dentro da OAB, foi um encontro com advogados, mas faltou, né, a questão do conselho. Eu acho que o Conselho Regional de Medicina deveria estar presente. A gente espera que esse seja o pontapé, seja um evento inicial. A gente teve explanações ali excelentes, né? Teve a doutora Ritiele, né, psiquiatra, a doutora Ana, obstetra, falando de questões mais técnicas, né, do ponto de vista médico, mas o conselho que regimenta a ação médica, o ato médico, não estava presente, né? Então, faltou bastante isso. E também a questão da gestão, né, municipal, faltou representantes ali da Câmara Municipal, faltou prefeito, secretário de saúde também. Acho que é importante a gente ter essa discussão mais aprofundada, mais ampla, porque a falta de assistência, a falta de estrutura, de infraestrutura na assistência à saúde também é uma violência, né? Agora, uma coisa que eu coloquei e a gente precisou destacar é que a gente tem um projeto de lei hoje no Brasil, que é a PL 2373 de 2023 e a PL 1763 de 2025, né? Esse projeto de lei, ele prevê, né, ele coloca, amplia a criminalização do médico na assistência a essa gestante, né? E nós como médicos, nós temos fundamentos e temos que seguir orientações do Conselho Federal de Medicina. E eu apresentei essa resolução do Conselho, essa orientação do Conselho Federal de Medicina aos médicos e à sociedade das complicações da gente manter esse termo, né, de violência obstétrica, como se tivesse criminalizando o ato médico, né? A paciente já chega com medo de ser vítima, né, de uma violência, né, provocada ali pelo médico. Então, além de ser pejorativo esse termo, e a gente precisa orientar a população a respeito disso, os médicos, na sua maioria, são bons profissionais, estão ali para fazer o melhor trabalho. A gente sabe que maus profissionais existem em qualquer profissão. Existe no jornalismo, né, Fernando? Existe na cozinha, existe restaurante, existe advogados, nós temos motoristas, enfim, tem maus profissionais em qualquer profissão. Agora, criminalizar uma classe inteira ou colocar em risco essa relação
da paciente com o médico é muito grave, é muito perigoso. Por quê? Aumenta o risco de processos, né? Então, tanto a paciente está ali com medo de passar por isso, quanto o médico está com medo também de sofrer um processo. Então, há uma perda nessa relação. Hoje, a gente tem muito conhecimento, a gente tem muitos estudos em relação à humanização no atendimento médico, no atendimento de saúde. E o fator principal da humanização é essa relação do paciente com a equipe de saúde, com o médico principalmente. Então, é muito importante se estabelecer uma boa relação entre o paciente e o médico, né? Ser um atendimento de acolhimento, ser um atendimento respeitoso, ser um atendimento cordial, ser um atendimento que orienta, que esclarece dúvidas, né? Então, um atendimento sem julgamentos. Então, a gente precisa que isso se amplie cada vez mais. É fato que as relações humanas nem sempre são fáceis. Mas se eu já entro num consultório médico como paciente com medo de já sofrer uma violência, isso agrava cada vez mais esse vínculo, essa relação. E o profissional também, né? Está diante de um paciente já correndo o risco de ser processado. Então, esse termo é muito pejorativo, muito pesado. Eu entendo que precisa, sim, dar nomes, eu entendo que é necessário se falar sobre essas situações do abuso, dos maus profissionais com as gestantes, né? Mas talvez não seja o melhor termo, né? Violência obstétrica. É importante que a gente amplie essas discussões. Eu vi de forma muito positiva o encontro, foi muito elucidativo. Com certeza, do ponto de vista técnico, do atendimento obstétrico, se falou várias questões, inclusive com detalhes médicos mesmo, mas a gente precisa ampliar essa discussão na sociedade, a gente precisa ampliar essa discussão na nossa cidade, outros representantes, né, e de muita importância, de muita relevância nessa assistência que promove condições desse atendimento na nossa cidade, no nosso estado, enfim, é muito importante. Eu acredito que somente dessas discussões, somente dessas reuniões acabam surgindo ideias, projetos, para que a gente possa tratar de um assunto tão importante. Porque muitas pessoas podem falar assim, mas essa é uma discussão que não cabe a nós. Só que dentro do município pode ser estabelecido algumas normativas, pode ser estabelecido algumas diretrizes, principalmente no campo médico, na medicina, para que se haja um padrão de atendimento. E também entender que os próprios médicos, eles são limitados às estruturas que lhes são colocadas à mesa. Então, assim, não adianta a população, de repente, falar, não, eu quero, de repente, um parto de um jeito, um parto do outro, sendo que o próprio sistema público não fornece isso. E essa discussão tinha que ser... Eu senti muito de não ver nenhum vereador ali naquele momento. A gente sabe que tem vereadores, inclusive tem comissões a respeito da questão da saúde, e eles não se interessarem por um assunto tão importante como esse. Porque é daqui que surgem essas questões. É por aqui que os vereadores deveriam lutar para que Botucatu tivesse uma maternidade, um sistema de saúde que pudesse agregar toda essa situação, que com certeza minimizaria toda essa situação, né, doutora? E não foi falta de divulgação, foi um convite aberto à população. É muito triste a gente ver que os nossos representantes, nossos governantes não se interessam, né? Então, é preciso convocar, obrigar eles a irem? Eu acho que não, né? Então, se é interesse desses gestores, desses políticos, esse tema, essa necessidade, essa demanda na nossa cidade, eles deveriam participar, né? E se não foram, já mostram que o interesse não é tão grande assim, né? Então,
é importante ampliar essa discussão. Eu parabenizo a OAB, a comissão que organizou esse encontro. Eu espero que outros, né, relacionados a esse tema possam acontecer. A participação de pacientes, né? É muito importante. A gente ouviu alguns relatos de pessoas que passaram por situações ruins no atendimento, experiências ruins, foram traumáticas, desse abuso de maus profissionais. Então, é muito importante a gente diferenciar os maus profissionais dos bons profissionais e não generalizar que todo tipo de procedimento é violência, né? Muitas vezes, e isso foi bem destacado lá, né? Muitas vezes alguns procedimentos são necessários porque a evolução do trabalho de parto, às vezes, não vai acontecer da forma normal, da forma natural. E aí é necessário intervenções médicas. Por isso que o médico está ali, por isso que o obstetra está lá, né? Então, falou da questão do plano de parto, a importância da equipe de saúde, dar atenção para as necessidades da gestante, para as dúvidas, para os anseios, para aquilo que ela imaginou, né? Se a gente consegue dar assistência ao parto dessa gestante como uma experiência, como um acontecimento importante na vida dela, a gente vai ter mais tranquilidade nesse atendimento, a gente vai dar mais acolhimento, a gente vai fazer isso com mais carinho, com mais atenção, né? Então, a técnica é importante, o profissional, o especialista ali mas essas questões humanas também são muito importantes, são muito relevantes, porque as pessoas não admitem, né, Fernando, que aconteça algo de errado com uma gestante. Se ela está gestando, é porque ela está bem de saúde. E uma criança está ali nascendo, é uma criança que está... que não há previsão de ter complicações, foi um pré-natal tranquilo, a gente espera que vá ser um trabalho de parto normal. Mas nem sempre é assim. A medicina não é matemática, né? 2 mais 2 não é 4. Então, não dá para a gente prever que tudo vai acontecer normalmente, naturalmente. E aí vão ter situações de emergência, situações de complicações, situações de limitações também da instituição, do próprio hospital, e que às vezes não vai atender todas as expectativas ali da paciente. Pode acontecer situações ruins, mas que podem e que devem ser contornadas com atenção, com carinho, com informação, com orientação, com acolhimento, explicando, né, para ela a necessidade, às vezes, daqueles procedimentos, né? Então, eu achei que foi muito positivo mesmo, né? Só lamento, infelizmente, a gente não ter tido a presença do Conselho Regional de Medicina e nem aí dos nossos representantes municipais. O que chama atenção aqui também na cidade de Botucatu é essa situação que envolve a questão de maternidade, né? A gente já teve, por incrível que pareça, há décadas atrás, um sistema que, apesar de ser mais simples, mas ele era funcional. A gente tinha o Hospital da Misericórdia que tinha essa prática, esse tipo de atendimento na questão relativa aos partos. O hospital do bairro também funcionava todo com uma logística totalmente diferente, e a impressão que se dá hoje é que o sistema municipal ele está meio que falido. Apesar de ter uma pequena estrutura, mas o hospital do bairro ele foi entregue numa forma que acabou aí funcionando praticamente em partes, ele não está ali na sua totalidade funcionando. Sempre se tem promessas de que vai melhorar, que vai ampliar o tipo de atendimento, só que a gente não vê na prática isso acontecer, né? Isso que não dá para entender. A impressão que dá é que dos anos 80 para cá, dos anos 2020, a saúde vem regredindo no seu atendimento. E quando a gente vê isso no número da população, é inversamente proporcional
o tipo de atendimento, a qualidade do atendimento e o número de atendimento que é disponibilizado à população, né? É uma coisa que a gente precisa, eu sempre que tenho oportunidade falo sobre isso, a população tem que entender que o HC, o Hospital das Clínicas ali, a Unesp, não é um hospital de Botucatu. Primeiro ponto. Então, nós temos que ter no nosso município estrutura própria de saúde. Se a gente for analisar quais são os equipamentos hoje que estão funcionando em Botucatu realmente, os postos de saúde. Nós não temos um hospital de Botucatu. São Manuel tem um hospital. Itatinga tem um hospital. Pederneiras tem um hospital, Macatuba, Lençóis Paulista, Avaré tem um hospital, Itaí, Taquarituba, Fartura, Itaguaí tem hospital próprio do município, da cidade, com maternidade, com pronto-socorro, com raio-x próprio, muitos têm ultrassom, tomografia, mamografia. E onde que estão esses equipamentos hoje de Botucatu? Só do município de Botucatu. Para os moradores de Botucatu, nós não temos. Em tudo se usa a estrutura do Hospital das Clínicas. Então, as pessoas ficam confusas às vezes, né? Porque a prefeitura se vale dessa estrutura, graças a Deus que nós temos aqui no município, mas não... ele está alocado em Botucatu, mas não é de Botucatu, é do Estado. E o HC, ele atende 74 municípios da região. Precisa atender, é obrigado a atender. Não é um hospital para atender os moradores exclusivamente de Botucatu. Então, eu fico muito triste quando eu vejo reportagens dizendo que tem pacientes no HC, ali na maternidade do HC, esperando na recepção. É triste a gente saber disso. Mas qual é o principal problema disso estar acontecendo? E a maioria delas são de Botucatu. Qual é o principal problema disso? A falta de uma maternidade, a falta de um hospital dentro do município de Botucatu para os moradores, para as gestantes de Botucatu. E nós não temos. Desde 2013, nós estamos perdendo leitos em Botucatu. Né? Então, a gente teve a gestão do João Cury, o Hospital da Misericórdia, o Hospital do Bairro foi perdido. Depois veio os 8 anos do Pardini, não teve aumento desses leitos. Foi reformado o Hospital Sorocabano e mudado até o nome para o Hospital do Bairro? Foi, mas ele está em funcionamento pleno. Ele está funcionando de acordo com a demanda da população, com a necessidade da população. Não faz internações clínicas, não faz cirurgias ali de médio porte ainda. A gente sabe que está fazendo cirurgias de pequeno porte. Tem ali uma divulgação de números e tal, mas realmente a gente está vendo isso. A população está sentindo que está atendendo a demanda, estão diminuindo as filas de cirurgias, pelo que a gente ouve da população reclamando, não. Então, nem sempre a publicidade que a prefeitura tem feito está funcionando como deve ser. Né? Então, é muito fácil dizer, dar números, mas a população não está sentindo o impacto de melhoria na assistência. Eu vejo pessoas aí com pedra na vesícula, precisando de uma laqueadura, com mioma no útero, com sangramento, com hérnias, precisando de cirurgia e não consegue. Cirurgias ortopédicas, e a Unesp não consegue absorver tudo. Botucatu precisa ter a sua própria estrutura de saúde. Agora, como que um município que já está beirando 1 bilhão de arrecadação não está conseguindo manter isso? Por que São Manuel, com um orçamento muito menor, tem um hospital próprio? Por que Itatinga, com um hospital com uma estrutura muito menor, um orçamento muito menor, consegue? Macatuba, Pederneiras. Por que esses municípios menores em termos de população de arrecadação conseguem ter um hospital próprio? Botucatu não. Então está na hora da gente questionar, está na hora da gente pensar sobre isso, está na hora da gente
cobrar isso. E em relação às gestantes, a situação é muito pior. Porque desde o pré-natal não tem estrutura. A prefeitura está pagando isso é muito grave. A prefeitura de Botucatu está pagando um contrato com uma empresa terceirizada para colocar ginecologistas e pediatras nas UBSs, e isso não está acontecendo. Quantas pessoas reclamam, ligam aqui principalmente aqui na Rádio Alfa, no jornal, falando que não tem ginecologista no posto de saúde próximo da sua casa, e a prefeitura está pagando esse contrato. Por que a empresa não está colocando os profissionais que está recebendo, que está sendo pago? Então, é muito fácil falar, não tem profissional suficiente. Então, onde está o problema? Se a prefeitura está gastando esse dinheiro e esse contrato não está sendo cumprido. Então, precisa rever isso. Né? Eu ouvi lá, né, uma determinada pessoa dizendo que não precisa ter ginecologista nos postos. É lógico que precisa. É lógico que é necessário. Senão, cada vez mais a gente está sucateando o atendimento. Né? E a questão das equipes multidisciplinares? A enfermagem tem toda uma obrigação, tem toda uma necessidade, tem protocolos específicos, né? Não pode assumir a função total de um médico. E a gente não está falando para o ginecologista ficar lá plantado todos os dias, mas precisa ter um profissional ginecologista, precisa ter um profissional pediatra naquele posto, precisa ter a atenção à saúde mental, é necessário um psiquiatra. Então, precisa ser revisto. Como vai ser feito, como vai ser organizado, aí é outra questão. Mas que esses profissionais precisam estar presentes nas unidades de saúde, precisa. E falta de profissional, com certeza, não é. Nós temos uma faculdade de medicina aqui dentro do nosso município, formando médicos todos os anos, formando residentes todos os anos. Por que esses médicos, quando saem da residência, não estão fixando aqui em Botucatu? Por falta de oportunidade, por falta de vaga, por falta de bons salários. Então, isso precisa ser revisto. Agora, do momento que a prefeitura está pagando um contrato para ter ginecologista e pediatra no posto, isso não está acontecendo, tem muita coisa grave que precisa ser vista. Né? Então, precisa conversar com essa empresa, precisa avaliar o valor do salário, como que está sendo atrativo ou não para esses profissionais, como que está a condição de trabalho nessas unidades de saúde para esses profissionais, porque tudo isso são fatores que influenciam consideravelmente. Então, e quem perde com tudo isso? A população. Né? E aí acaba sobrecarregando ainda mais o Hospital das Clínicas, porque não tem na rede básica, não tem no município e acaba acarretando essas questões de superlotação, de falta de vagas no HC. E aí, ao invés da gente ver os vereadores lutando por isso, para melhoria da assistência da saúde dentro do município, o que a gente viu eles fazerem? Uma nota de repúdio contra o Hospital das Clínicas. E não venha falar que foi só por causa da sala de observação, porque não foi só pela sala. Foi dito que era em relação à sala de observação, mas a gente viu o massacre que foi a audiência pública com o superintendente do HC. Então, culpabilizando o HC pela falta de assistência aos moradores de Botucatu, sendo que Botucatu não tem estrutura de saúde que precisaria ter, que necessita ter. Então, a população precisa acordar para isso. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem, a assistência à saúde de Botucatu é boa, mas espera aí, você está falando assistência no geral, considerando o serviço que o HC presta em termos a nível estadual, ou você está falando do município de Botucatu? Se a gente falar só do município, o que a prefeitura faz é muito pouco. Né? E tem cidades muito menores aí conseguindo fazer muito melhor. Lençóis Paulista é um exemplo disso. Lá tem um centro de especialidades
que é do município, tem médicos especialistas atendendo. Itatinga tem, nós temos isso em Avaré, por que Botucatu não pode ter, uma cidade muito maior? Por que a gente não tem os exames do município, um laboratório do município? Por que a gente não tem um tomógrafo do município, um mamógrafo do município? Hoje a gente paga uma empresa, uma clínica particular para fazer as mamografias em Botucatu com valor de contrato superior ao valor de um aparelho. Por que Botucatu não pode ter o seu próprio aparelho? Profissional tem, né? Então, tudo isso a gente precisa discutir, a gente precisa ampliar essa avaliação, a população precisa participar disso, porque é muito fácil a gente só ouvir promessas e nada disso está acontecendo, né? Eu tenho uma percepção, doutora, que é o seguinte, eu acho que Botucatu deveria pegar quais são as demandas reais de Botucatu na questão da saúde, botar num organograma, olha, a gente precisa tal lugar, tal, e ver tudo que tem já colocado à disposição. E a prefeitura arrumar algum mecanismo de assumir isso sem passar pela terceirização do atendimento. Porque, para mim, quando se fala a falta de investimento, a falta de estrutura, eu percebo que a falta é só disso, do trabalho que chega para a população. Porque a falta de dinheiro não existe. As empresas, essas terceirizadas, estão sendo pagas. E muitas delas não estão entregando o trabalho final. Então, quando a gente fala em saúde, mas a gente faz um investimento de 200 milhões na saúde. Ok, mas esses 200 milhões chegam à população em forma de atendimento ou elas se perdem no caminho aqui? Eu não estou querendo culpar, não estou dizendo um falso testemunho, nada disso aí. Mas será que nesse processo a gente não está perdendo investimentos que seriam tão caros para a questão da saúde? A terceirização é um fato desse. A prefeitura não poderia chamar para si essa responsabilidade, ter na própria Secretaria de Saúde uma estrutura. Esse daqui vai ser um departamento da Secretaria de Saúde que vai cuidar de escalas de médicos, de contratação de médicos de forma geral. E mas não pode entrar porque daí tem problema de contratar, vai ter que abrir concurso público. Não, chama a PJ. Já está sendo feito isso hoje. Na verdade, essas empresas que ganham para poder trabalhar, eles não têm os médicos pagos por CLT, falar, não, a gente tem uma estrutura aqui. Eles só fazem intermediação. E essa intermediação é onde o dinheiro é sugado. Porque daí não chega os profissionais ali diretamente. Por um exemplo, tem um plantão médico. Vou dar um exemplo aqui hipotético. Tem que pagar R$1.000 o plantão médico. Só que se tem que se pagar uma terceirizada, ela vai ter o seu lucro. E eu não estou dizendo que isso é irregular ou ilegal. É legal, só que acaba truncando todo esse sistema. E se o dinheiro chegasse realmente na ponta para o médico diretamente, se a Secretaria de Saúde falasse, não, olha, a gente tem aqui uma demanda, vou chutar aqui, de 50 médicos por dia, 50 plantões diários para atender toda a rede de saúde do município, e contrata via PJ. Ok, nunca vai faltar médico. Inclusive, daria até para valorizar mais o valor do plantão médico, onde esses profissionais estariam trabalhando muito felizes. A gente tem que entender que essas atividades que são básicas deveriam ser responsabilidade do município. Algumas questões podem ser terceirizadas e devem ser terceirizadas, sim. Mas por que muitas vezes usa a terceirização? Porque a prefeitura está abarrotada de assessores, abarrotada de cargos e que deveriam ser ocupados por profissionais que realmente são necessários, são fundamentais. Outra questão muito grave que a gente está enfrentando no município é que houve um concurso público. Médicos foram aprovados no concurso público e estão terceirizando essa mão de obra. Por quê? Por que esses médicos não estão sendo chamados do concurso? E está todo mundo quietinho, está achando que ninguém está vendo. E eu acho muito importante, Fernando, a gente destacar, porque há uma ignorância, né, ainda muito prevalente na cidade,
que se você faz uma crítica, é levada para o lado pessoal. A gente não está falando do pessoal de ninguém aqui. A gente está falando de questões de bom senso, questões de gestão, questões de humanidade. Então, os responsáveis por isso, que assumiram esse compromisso, precisam resolver. Vai resolver tudo de uma vez? Não vai resolver tudo de uma vez, mas precisa resolver. Agora são os mesmos, é o mesmo grupo que está aí há quantos anos? Só se, né? Há quantos anos está o mesmo grupo político? Há quanto tempo são os mesmos encarregados de fazer isso? E não vemos melhoria. A população não sente isso na pele, não sente isso no dia a dia. Então, a gente está chamando a responsabilidade. A gente não está criticando a vida de um, de A, de B, não é isso. Mas precisa ver o problema e encarar de frente. E encarar de uma forma responsável, não ficar com promessas que vai fazer isso e aquilo. Não, olha, o que a gente consegue fazer ano a ano é tal coisa. É isso. O plano é esse. Mês a mês, ano a ano, enfim. É estabelecido isso no início do mandato. E por que não está sendo cumprido esse plano? Né? Então, a gente precisa, sim, relembrar, cobrar, discutir, colocar na mesa, mas os nossos gestores precisam ser responsáveis, né? E ter condições de dialogar, de avaliar, de reconhecer. É necessário, a população está precisando, gente. Não é questão de falar mal do grupo A ou B, não é isso. Hoje eles estão lá, amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser o Fernando, amanhã pode ser o João, o Vicente, a Débora, a Laura, enfim. Pode ser qualquer pessoa, mas no momento que eu assumo isso, esse compromisso, eu preciso resolver. E saúde é básica. Então, do mesmo jeito, voltando, né, ao tema, do mesmo jeito que a gente não admite que aconteça nada contra uma gestante, contra um bebê, a gente precisa ter isso também como prioridade na estrutura, na gestão do município. E nós não temos visto esse grupo, né, especificamente a gente está discutindo aqui das gestantes e dos bebês, ainda como prioridade no município, né? O Estatuto da Criança e Adolescente coloca a criança como prioridade, né? Então, o bebê é prioridade, o pré-natal deve ser prioridade, a vinda desse bebê tem que ser prioridade no município. Então, a gente precisa melhorar essa assistência. A gente precisa fazer busca ativa das gestantes que não estão fazendo pré-natal e muitas vezes são adolescentes que estão negligenciando o pré-natal. A gente precisa ter os pais presentes, a gente precisa acompanhar essa gestante, tanto do ponto de vista mental, do ponto de vista físico, né? Cadê aqueles grupos que tinham nos postos de saúde? Grupo de mulheres, grupo de idosos, grupo de gestantes, esses grupos não estão acontecendo mais. A educação e saúde, as palestras que aconteciam na recepção ali dos postos de saúde, então isso precisa ser resgatado. E é necessário, é importante, impacta na saúde da população, as campanhas publicitárias de saúde, a gente tem visto cada vez menos no município. O que a gente vê é propaganda da prefeitura, de turismo, de obra e tal, mas e orientação à população? E educação e saúde? Então, é dinheiro público que está sendo aplicado nisso. Então, precisa ser visto, precisa ser discutido, mas com responsabilidade, com cuidado, com carinho. A gente está levantando aqui, não são acusações, a gente está levantando problemas que estão acontecendo. E nossos gestores precisam ter esse compromisso, essa atenção, essa responsabilidade de atender essas demandas, de avaliar e de conversar, dialogar. Olha, é possível fazer isso, é possível fazer aquilo. Mas quando tem audiência pública, às vezes na Câmara, muitas vezes a gente não vê a resolução dos problemas. A gente vê que fica discutindo, mas muitas vezes se perde. Se perde as propostas, se perdem os projetos. Não há uma continuidade.
Então, essa questão das gestantes hoje é muito grave. E a OAB teve um trabalho muito importante de levantar esse tema. E eu espero, sinceramente, que essas discussões continuem, que se ampliem, que realmente a gente consiga encontrar, né, uma forma de ter uma atenção a esse grupo, a essas pacientes, de uma forma com mais resolutividade, vamos dizer assim, né? Bom, são 9 horas e 16 minutos, a gente vai sair para um rápido intervalo e a gente já volta falando ainda nesse tema da questão da saúde. Então não saiam daí, daqui a pouquinho a gente continua e tem uma entrevista especial na data de hoje. Rápido intervalo e a gente já volta.